Agora, né, nesse bloquinho aqui nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre interpretação e compreensão. Em quais questões é importante que você entenda essa diferença, tá? E também vamos falar um pouco, tá? Um pouco não, vamos falar bastante de tipologia textual, que aí já é uma coisa um pouco mais importante, um pouco mais complexa para a prova. De antemão, pessoal, eu já vou te adiantando que é muito difícil qualquer pessoa gabaritar uma prova que venha com muitas questões de interpretação. Cara, você pode estudar muita parte gramatical. Nós vamos falar de parte gramatical, tá? Vamos falar da parte gramatical do seu edital. Mas, o que acontece? É muito importante você entender um pouco de interpretação, um pouco de tipologia textual, funções da linguagem, porque vai ter questões assim na prova, tudo bem? Vai haver questões assim na prova. E aí, o que acontece? É muito difícil você gabaritar uma questão, uma prova que venha com muitas questões de interpretação, porque a interpretação muitas vezes ela é subjetiva, você lê e não consegue concordar com aquela resposta que os camaradas lá que elaboraram a prova consideraram como a correta. Pessoal, isso acontece e vai acontecer sempre. Interpretar uma prova, compreender 100% um texto, não é uma missão tão fácil, tá? É muito comum você, inclusive, encontrar em provas, né, os próprios autores dos textos falando que não concordam com a resposta dada ali naquele determinado concurso, naquela determinada questão. Isso já aconteceu várias vezes. Já aconteceu com o Gabriel Pensador, já aconteceu com o Nando Reis, já aconteceu recentemente com o Marcos Banho numa prova aqui do Rio. Tá legal? Então, ele mesmo não concorda. O próprio autor do texto não acertaria a questão, né? Não acertaria a questão cobrada sobre o próprio texto dele. E, pô, vamos combinar quem tem mais autoridade sobre o texto do que simplesmente o autor dele, né? Então, muitas vezes, né, a banca em si peca na interpretação. A gente tenta entrar com recurso, mas é tão difícil anular uma questão de interpretação, né? É bem mais difícil do que anular uma questão gramatical, entendeu? Mas, né, você estudando muito a gramática, você vai acabar, né, conseguindo ali fazer, né, praticamente gabaritar todas as suas provas. Mas realmente a interpretação é algo que não é tão fácil assim, não é tão simples. Há pessoas que preferem interpretação, há pessoas que preferem a parte gramatical, né? Geralmente quem não domina muito a parte gramatical, não gosta daquelas regras de concordância, pontuação e tudo, essas pessoas preferem, né, a interpretação, e geralmente quem prefere a parte gramatical não gosta tanto assim da interpretação. Mas é importante que você domine as duas partes, tá? Porque vai cair na sua prova e uma questão você sabe que faz toda a diferença. Então, pessoal, diz aqui, ó, interpretação. Primeira coisa que a gente começa errando, já é logo na primeira parte lá do edital, em que diz que vai cair interpretação e compreensão textual. Por que ele coloca interpretação e compreensão? Primeiro, porque são coisas diferentes. Uma coisa é você interpretar o texto, outra coisa é você compreender o texto. Tá legal? E aí é o seguinte, questão de compreensão. Todo mundo que vai assistir a essa aula tem que acertar pelo menos 90%. Agora, e a interpretação? A interpretação é mais complexa. A interpretação é mais difícil, porque a interpretação é mais subjetiva. Qual é a diferença? Pessoal, a grande diferença é que a compreensão está no texto. A resposta vai estar lá. E a interpretação não. A interpretação não está no texto. Ela está além do texto. Pessoal, a interpretação, ela vai estar nas entrelinhas, tudo bem? A interpretação, ela sempre vai estar nas entrelinhas. Então, a resposta está nas entrelinhas. Então, na interpretação, o autor não vai dizer, ele vai querer dizer. Então, ele vai estar assim, não vai estar assim, o autor quis dizer, quer dizer, o autor disse, segundo o autor, conforme... Não, vai estar assim, o autor
quis dizer que, ou seja, ele não disse, ele quis dizer. Então vai estar lá, o autor quis dizer que, infere-se do texto que, subentende-se do texto que, então não vai estar ali, você vai simplesmente subentender, inferir do que está ali. E vamos combinar que isso é muito difícil, é praticamente impossível você sempre acertar uma questão de interpretação. Ah, Léo, por quê? Porque é praticamente impossível, cara. Se eu falar para você que eu fiz uma promessa, você pode interpretar tanta coisa disso. Compreender, todo mundo vai compreender. O professor fez uma promessa. Agora, você pode interpretar que eu fiz uma promessa porque eu quero algo em troca. Você pode interpretar que eu fiz uma promessa porque eu vacilei com alguém e estou prometendo mudar. Você pode interpretar várias coisas. Então, a interpretação é algo assim quase impossível de você acertar sempre em prova, porque você pode perfeitamente interpretar de uma forma diferente do camarada que elaborou a questão. Tá? Isso, inclusive, é um direito constitucional seu, o direito de opinião. Está lá no artigo 5º. Eu acho, não entendo muito bem disso, não. Mas a compreensão textual, não. A compreensão está no texto. É só você ler, até você achar onde está a resposta. Agora, Léo, por que eu preciso saber disso na hora da minha prova? Pessoal, você precisa saber a diferença entre interpretação e compreensão textual. Por quê? Porque é importante que você, na hora de olhar a questão, bater o olho na questão, você fala, caraca, essa questão é para interpretar. Essa questão não é para interpretar, não. Essa questão aqui é para compreender. Então é importante você entender isso. Agora, por quê? Vamos entender aqui direto, vou fazer uma questão aqui com vocês para vocês entenderem o quanto é importante você entender se você vai ter que interpretar ou se você vai ter que compreender. Olha só essa questão que caiu numa provinha aqui, olha só. Diz assim, ó, o texto é de Marina Colasanti e diz assim, porém, igualmente. E aí, olha o que diz, é uma santa, diziam os vizinhos, e Dona Eulália apanhando. É um anjo, diziam os parentes, e Dona Eulália sangrando. Porém, igualmente, se surpreenderam na noite em que, mais bêbado que de costume, o marido, depois de surrá-la, jogou-a pela janela e Dona Eulália rompeu em asas o voo de sua trajetória. Pessoal, olha só que interessante. Ele diz assim, o título do texto sinaliza o fato de que a violência do marido... Aí, pessoal, o que acontece? Vamos lá. Essa violência do marido, porém, igualmente. Com certeza, era uma violência costumeira. Porque, ó, é uma santa, diziam os vizinhos, e Dona Eulália apanhando. É um anjo, diziam os parentes, e Dona Eulália sangrando. Porém, igualmente, ou seja, sempre acontecia da mesma forma. Então, era algo costumeiro. Então, onde não está costumeiro, não era costumeiro, você já elimina. Por não ser costumeiro, você já elimina. Então, por ser costumeiro, ou era costumeira e foi intensa demais, por isso sua ação final causou espanto, ou por ser costumeira não permite que sua ação final cause espanto. O que acontece nesse tipo de questão e por isso que você tem que ficar muito ligado. Se você for interpretar essa questão, você vai ficar muito em dúvida entre B e D. Por quê? Quando algo acontece costumeiramente, quando algo acontece sempre da mesma forma, você pode interpretar de duas maneiras diferentes. Você pode interpretar de duas formas diferentes. Como? Presta atenção. Diz assim, ó. Vamos supor, vou botar uma situação um pouco diferente. No ano passado, fui comemorar meu aniversário num sítio. A gente foi comer um peixe lá nesse sítio. Eu tenho uma prima que ela sempre foi há anos corna. Sempre foi extremamente corna. O marido, inclusive, tem filho fora do casamento e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando ela chegou lá no meu aniversário, ela chegou ao seu marido e falou que o casamento tinha acabado. Separado. Todo mundo que estava à mesa, né, lá comemorando meu aniversário, esperava que aquilo fosse acontecer. Ninguém se espantou, ou seja, não causou espanto. Então, não permite que sua ação final cause espanto. No entanto, eu e a minha irmã,
a gente acabou se espantando, ou pelo menos se surpreendendo com aquilo que aconteceu. Por quê? Qual é a cabeça das pessoas que não se espantaram? Bom, ela chifruda pra cacete, uma hora ou outra ela não vai aguentar mais e vai terminar. Agora, por que eu acabei me espantando? Não me espantando, mas me surpreendendo. Falei, pô, ela tá há anos sendo corna. Só agora o chifre pesou? Então eu acabei me espantando, me surpreendendo. Falei, daqui a pouco volta. E não tem outra, já voltou, já tá com mais chifre, já tá lá feliz da vida carregando a galhada. Né? Então, quando uma coisa acontece costumeiramente e algo além acontece, como os chifres e o término, você pode esperar que algo vai acontecer ou pode surpreender. Por exemplo, o cara sempre batia na mulher nesse texto aí. Você pode interpretar da seguinte forma, os vizinhos poderiam esperar que, se ele sempre bate na mulher, uma hora ou outra ele vai acabar matando a moça ali. Vai acabar passando os limites. Na verdade, bater já é passar dos limites, né? Mas vai acabar indo além. E não se espantar com nada. Ou você pode entender o seguinte, cara, eles sempre viveram assim. E nunca aconteceu nada de mais grave. Ou pelo menos mais grave ainda do que isso. Então, né, provavelmente não tem problema nenhum ali. Pelo menos não vai acontecer nada. Isso era o que os vizinhos pensavam, tanto que chamava lá de santa e anjo. Pessoal, quem apanha e não fala nada e continua quieto não é nenhum santo, não é nenhum anjo, não. É simplesmente uma pessoa totalmente oprimida e com medo, tá? Denuncie. Mas, enfim, vamos lá. O problema é que você pode interpretar das duas formas. Você pode interpretar, você sendo vizinho dessa mulher, você pode se espantar por ela simplesmente ter morrido. Ou você pode simplesmente colocar na tua cabeça e falar, cara, o cara sempre batia nela, era pra eu ter imaginado isso. Então, você tem como interpretar de duas formas. O problema é que a questão não é para interpretar, a questão é para você compreender. E, pessoal, para você compreender, às vezes é muito difícil. Por quê? O que os grandes mestres da interpretação falam? Que para você interpretar bem um texto, é necessário que você se esvazie completamente de você, para que você absorva somente aquilo que está no texto. Na teoria isso é lindo, mas na prática é impossível. É impossível, é por isso que nós erramos algumas questões de interpretação. É impossível você olhar um texto, você ler um texto, e não abstrair aquilo que já está em você. É impossível você não pensar em tudo que você já viveu, no que você conhece, no seu estilo de vida. É impossível. Tá, pessoal? Mas a gente tem que tentar fazer isso. Esquece o que você pensa sobre a Dona Eulália, esquece o que você pensa sobre o pensamento dos vizinhos. Leia o texto e veja. É isso que você tem que fazer. Às vezes é muito difícil, mas é isso que você tem que fazer. Por quê? No texto diz que eles se surpreenderam. Porém, se surpreenderam na noite que mais bêbado que de costume. O marido, depois de surrá-lo, jogou pela janela. Então você não tem que interpretar, você só tem que compreender. Então é só você ler o textinho que você vai ver que era costumeira, mas foi intensa demais. E por isso a sua ação final causou espanto. Então é importante que você entenda a diferença entre interpretar e compreender um texto. Tudo bem? E aqui, só para a gente fechar as questões que caíram nesse textinho aí, diz assim, e Dona Eulália apanhando e Dona Eulália sangrando. E ele fala que a conjunção aditiva e associada ao verbo no gerúndio foi empregada intencionalmente pela autora para passar a impressão de que... Pessoal, você diz aqui que era costumeira. Então, uma pergunta que já respondeu a outra se repetiam frequentemente. É assim que vai vir a sua prova, pessoal. Uma questão mais difícil, outra questão mais fácil. Como que você vai ser classificado? Como que você vai ser aprovado, não só aprovado, mas classificado nas vagas lá existentes? Acertando todas as fáceis e o maior número possível das difíceis. É isso. Tá legal? E ali, você diz que Dona Eulália rompeu em asas o voo de sua trajetória. Observa-se um eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é a suavização de uma ideia aparentemente desagradável. Então, e Dona Eulália rompeu em asas o voo de sua trajetória. Observa-se o eufemismo da ideia de morte. Tal figura está relacionada semanticamente à ideia
expressa pelos vocábulos. Pessoal, ela meio que brincou ou ironizou o fato de os vizinhos a chamarem de santa e de anjo. Se ela realmente fosse um anjo, ela teria asas. E é por isso que ela brincou com a ideia de asa aqui, né? De voo e tal. E ela voaria, não teria caído despencado pela janela e com certeza estaria viva ainda, né? Ninguém é anjo porque apanha, né? É uma pessoa completamente oprimida. Enfim, e com esse isolamento social, infelizmente as agressões aumentaram muito. Mas nosso lance aqui é a língua portuguesa, deixa esse assunto, né, para mais para frente. Infelizmente, ainda acontece. Um dia nós evoluiremos, em nome de Jesus. Vamos lá. Então agora a gente vai falar um pouco aqui sobre um assunto que cai bastante, que é a tipologia textual. Beleza? Tipologia textual, molezinha, não tem mistério, você vai ver que é fácil. É para você saber se um texto é dissertativo, se um texto é argumentativo, expositivo, se um texto ele é injuntivo, preditivo e tudo mais, beleza? O primeiro aqui, né, é a nossa dissertação. Pessoal, o que é a dissertação? Pessoal, dissertar nada mais é que expor uma tese. Então, a dissertação é a exposição de uma tese. Então, a dissertação nada mais é que a exposição de uma tese. E aí você tem a dissertação argumentativa e a dissertação expositiva. Pessoal, não basta para a prova você saber o que é uma dissertação e só. Você tem que saber a diferença entre dissertação argumentativa e dissertação expositiva, tudo bem? Por quê? O que acontece? O que é uma redação, uma dissertação argumentativa? Uma dissertação argumentativa é aquela que apresenta posicionamentos pessoais e exposição de ideias apresentadas de forma lógica. Pessoal, quando você tem uma dissertação argumentativa, quando você tem um texto argumentativo, você consegue identificar o juízo de valor do autor, porque ele vai ter posicionamentos pessoais. Mesmo que o posicionamento seja pessoal, mas de forma bem implícita, mas vai ter um posicionamento pessoal ali. Tá? Pessoal, muita atenção, muita calma nessa hora, porque essa dissertação argumentativa, tá, vai ter o juízo de valor do autor. Vamos supor que você precise fazer um texto argumentativo sobre a redução da maioridade penal. Tá? Redução da maioridade penal. E aí, vamos supor que você tem que fazer um texto argumentativo. Se você for fazer um texto argumentativo, você precisa ser a favor ou contra a redução da maioridade penal. E argumentar em cima disso. Argumentar, tá? Expor ali a sua opinião. Você precisa convencer o leitor a seguir a sua ideia. Se você é a favor, argumente a favor. Se você é contra, argumente contra. Você vai ter o juízo. Eu vou ler o texto e saber, caraca, esse cara está a favor. E essa menina aqui está contra. Então você precisa entender isso, entendeu? Você vai ter que ter um posicionamento, um juízo de valor. Já a dissertação expositiva, não. Você não vai. Eu vou ler o texto e não vou saber a sua opinião. Não vou saber se você acha isso bom, se você acha isso ruim. Você vai apenas expor expor o que é aquele assunto, que é aquela tese. Você vai falar assim, a redução da maioridade penal é um projeto de lei no Congresso que, visa a reduzir a maioridade penal para tantos anos, Uma porcentagem da população acredita que isso vai melhorar a criminalidade, outra porcentagem acredita que não, mas você vai ser neutro. Não vai assumir nenhum posicionamento. Então, cuidado, que é importante você entender a diferença entre dissertação argumentativa e dissertação expositiva. Isso cai em prova. Tá? Às vezes não. Às vezes a prova só quer saber se aquilo ali é uma dissertação. Aí são questões mais fáceis, mais tranquilas. Mas quando coloca ali
A diferença entre argumentação e exposição, às vezes, a linha é bem tênue. Beleza? E aí, olha só esse texto aqui. E aí, olha aqui. Não vou nem ler o texto todo porque não precisa. Olha só como ele começa o texto. Ó. Se a competência dos professores fosse medida pelo número de cursos frequentados, a qualificação dos professores seria extraordinária. Pronto. Ponto. Você já viu que tem um juízo de valor aqui nele. Ele está dizendo aqui que a qualificação de um professor não é medida pela forma como isso é apresentado, pelos diplomas dele. Por exemplo, eu tenho vários professores amigos meus de língua portuguesa. E, galera, a maioria dos professores amigos meus que fazem muito sucesso nos concursos públicos, e muitos deles vocês já conhecem, pessoal, não tem doutorado, não tem mestrado. Já os professores com doutorado, pós-doutorado, geralmente em cursinho, não dão certo. Porque a linha de pesquisa deles é muito diferente. Então, a qualidade do professor, pelo menos em algumas determinadas situações, não é medida pela quantidade de diploma que ele tem. Entendeu? Então, eu mesmo já coordenei turmas em que eu coloquei um cara que tinha mestrado e o cara não deu certo. Coloquei um cara que estava no 4º período da faculdade e o cara arrebentou, tá dando aula nesse curso até hoje. Hoje a gente é muito amigo, trabalha junto. E o cara arrebenta. Entendeu? E começou a dar aula bem antes de se formar. Então, você repara que aqui, só até aqui, você já percebe que ele vai argumentar em cima de que o fato de haver muitos diplomas não significa que o cara vai ser um bom professor. Então, continua o texto, e aí ele fala que o texto classifica-se como argumentativo, haja vista a defesa de uma tese relativa à formação de professores. Pessoal, é argumentativo sim, ele vai argumentar, ele já começa argumentando, né? Entendeu? Ah lá, ó. Se a qualidade das escolas pudesse ser medida pelo peso dos certificados de ações de formação frequentadas pelos seus professores, aconteceria uma revolução em cada história. Os professores fazem curso, acumulam certificados, sem que isso corresponda à mudança ou responda aos desafios que encaram na sala de aula. Tá vendo? Ele já vai argumentar que uma coisa é você ser ali totalmente habilitado, outra coisa é você realmente estar preparado para encarar os desafios de uma sala de aula, né? Então, é isso. Vai ter argumentação aqui sim, tá? Olha só essa questão aqui que caiu na prova da Polícia Civil delegado, né? Da Polícia Civil aqui de Goiás. Olha só a questão que interessante. Olha o que ele diz. A diferença básica entre as polícias civil e militar é a essência de suas atividades, pois assim desenhou o Constituinte original, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Em seu artigo 144, atribui à Polícia Federal e às polícias civis dos estados as funções de polícia judiciária, de natureza essencialmente investigatória, com vistas à colheita de provas e, assim, à viabilização do transcorrer da ação penal e à apuração de infrações penais. Repare, pessoal, que aqui, em nenhum momento ele falou que a Polícia Civil é melhor que a militar, que a Polícia Federal é melhor que a civil, que a Polícia Federal é assim, é essa. Não. Ele não colocou ali juízo de valor. Ele apresentou a lei para você, o que diz a Constituição. Ele te apresentou somente. Não tem nenhum juízo de valor. Ele te falou que é a Polícia Civil, que é a Polícia Militar, que é a Polícia Federal. Em nenhum momento ele falou ali que é melhor você fazer prova para a Polícia Civil, que é bem melhor você fazer prova para federal, que delegado é ser melhor que soldado. Não, ele não falou isso. Então não tem juízo de valor. E ele continua, enquanto a Polícia Civil descobre, apura, colhe provas de crimes, propiciando a existência do processo criminal e a eventual condenação do delinquente, a Polícia Militar fardada faz o patrulhamento ostensivo, isto é, visível, claro e perceptível pelas ruas. Atua de modo preventivo e repressivo, mas não é seu mistério a investigação de crimes. Da mesma forma, não cabe ao delegado da polícia de carreira e a seus agentes sair pelas ruas ostensivamente em patrulhamento. Pronto, pessoal, ele só explicou o que faz da polícia. E esse texto ele é predominantemente dissertativo. Gabarito. É uma dissertação expositiva. Poderia estar aqui.
dissertativo e expositivo. Poderia ter colocado, né, expositivo e argumentativo para pelo menos dificultar um pouquinho a questão. Do jeito que estava aqui, estava bem fácil. Tudo bem? Tranquilo? Vida que segue, Léo, o que é um texto injuntivo? Pessoal, já cai pouco. O que mais cai, tá, sem dúvida nenhuma, é o nosso texto dissertativo, mas o texto injuntivo nada mais é que um texto instrucional. O texto injuntivo é aquele que visa a instruir você a fazer alguma coisa. Visa a uma instrução. Tudo bem? Vamos lá. Vamos entender como é que isso funciona. Uma receita de bolo, por exemplo, uma receita culinária, está te instruindo a como fazer aquilo, né? Então, você vai ter um texto injuntivo. Compra um carro, vem um manual. O manual te ensina a usar todos os acessórios do carro, tudo que o carro lhe oferece, tá? Isso é um texto instrucional, isso é uma injunção, beleza? Qualquer texto, você me pede uma informação de como chegar à praia. Eu vou, não, você vai pegar a Avenida Brasil aqui, depois pega a linha vermelha, passa o túnel, pum, chegou à praia. Isso é um texto instrucional. Isso é uma instrução. Então, texto instrucional é uma injunção. Injunção, texto instrucional. Beleza? Praticamente não cai. Descrição. Pessoal, descrição, você já sabe, descrever. O objetivo é fazer um retrato por escrito de algum lugar, uma pessoa, um animal. Cuidado, mas não é somente um retrato por escrito de características físicas. Eu posso falar da sua característica, né, do seu pensamento, da sua característica, né, do seu humor. Né? Eu posso descrever você como sendo uma pessoa bonita, mas também posso descrever você como sendo uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. Então eu posso descrever fisicamente, mas também posso descrever emocionalmente. Tudo bem? Isso é uma descrição. Legal? E a narração, a gente vai fazer questões sobre isso, algumas questõezinhas aqui, fica tranquila. A narração, muito simples, o objetivo é contar um fato, fictício ou não, tá? Cuidado. A narração pode ser algo fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo ou lugar, envolvendo certos personagens. Olha só esse textinho aqui, que interessante. Enfim, casados, venho agora da prainha, aonde os fui embarcar para Petrópolis. O casamento foi ao meio-dia em ponto. Na matriz da glória, poucas pessoas, muita comoção. Fidélia vestia... Olha, eu tô narrando, beleza? Porque tem ali o tempo, que é agora, tem o espaço, que é Petrópolis, tem os personagens, beleza? Que você vai, poucas pessoas, muita comoção, começa a falar de Fidélia, então tem uma narração, por enquanto tem uma narração. Aí agora começa, Fidélia vestia escuro e afogado, as mangas presas no pulso por botões de granada, e o gesto grave. Pronto, agora eu já estou descrevendo, como Fidélia estava vestido. Posso descrever, eu estou de preto, daqui para baixo eu estou meio desarrumadinho. Mas Fidélia vestia escuro e afogado as mangas. Estou descrevendo como que ela estava. Então você tem, por enquanto, narração e descrição. Dona Carmo, né? Austeramente posta, é verdade, e cheia de riso. E o marido também. Tristão estava radiante. Ao subir a escadaria, troquei um olhar com Mana Rita. E creio que sorrimos, não sei se nela, mas em mim era a lembrança daquele dia de cemitério, do que ouvi sobre a nova viúva do Noronha. Aí vínhamos nós, com ela e outras núpcias. Tal era a vontade do destino. Machado de Assis. E aí é o seguinte. Analise as afirmativas feitas sobre o texto 1. Trata-se de um texto, né? Sobre o texto, né? É que eu tô... Aconteceu um detalhe aqui. Assim. Beleza? E aí diz assim, ó. 1. Trata-se de um texto descritivo e narrativo. Pô, pessoal, eu não tô narrando a história aqui do casamento?
E não houve uma descrição de como as pessoas estavam vestidas ali, no caso? Então tem narração e descrição sim, olha que interessante. Então onde tem um, você continua. Então a 1 está correta. Você vai eliminar onde não tem um. Você eliminou a letra B e a letra E. Entendeu? Já foi aí, né, uma porcentagem boa da questão. Ó, o texto retrata as personagens sem se deter no que elas estão fazendo. Pessoal, o texto falou aqui sobre coisas que elas estavam fazendo, né? Ia cheia de riso e o marido também. Tristão estava radiante, subia a escadaria. Então ele estava retrato o que estava fazendo. Então onde tem 2 você elimina, né? Acabou a questão. Pode ser, sobrou letra A. Vamos ver então o resto, né? O texto disserta. Pessoal, tem alguma dissertação aqui? Tem alguma exposição de alguma tese? Tem algum argumento? Então não tem texto dissertativo nenhum. Onde tem 3 você eliminaria. Ó. Já foi tudo, tá vendo? 4. A frase sublinhada no texto apresenta um pronome em prócrise. Pessoal, eu esqueci de sublinhar, mas enfim. Eu acho que era essa frase aqui. E a prócrise é quando o pronome oblíquo está antes do verbo, entendeu? Então, acho que era essa frase que estava sublinhada. É onde tem prócrise ali, né? Então, a 4, né, está correta. Que a gente já sabe que é a letra A. E quando eu falo assim, pessoal, olha só. Troquei um olhar com Mana Rita e creio que sorrimos. Há uma relação de subordinação entre a primeira e a segunda oração. Pessoal, cuidado. Ó. Primeira oração, primeira coisa, primeira oração, onde você tem um primeiro verbo. Troquei. Segundo verbo. Terceiro verbo, você tem 3 orações. E há uma relação de subordinação entre a primeira e a segunda. Vamos falar um pouquinho disso ainda. Mas, pessoal, a primeira oração é essa, a segunda é essa. E aqui, esse é uma conjunção aditiva. Conjunção aditiva, ela não está dentro da subordinação, ela está dentro da coordenação, uma conjunção coordenada aditiva. Há subordinação entre a terceira e a segunda oração, beleza? Gabarito letra A. Muito fácil, pessoal, muito tranquilo, não tem mistério, tá? Não tem mistério. Vamos fazer aqui uma outra questãozinha. Só para a gente fechar, beleza? E aí a gente já parte para uma outra matéria para a gente fechar aí tipologia textual para ficar tranquilo. Olha só, o Lima Barreto que nos olha. Noite de Natal de 1919. O escritor Lima Barreto é levado delirante ao Hospício Nacional de Alienados. O antigo Hospício Pedro II, que mudara de nome com a República. Recebe um uniforme, na verdade um pijama, é identificado e fotografado. Por bons 20 anos procurei por essa foto, mesmo não sabendo se ela realmente existia. Nunca percebi bem o porquê, mas, como parte de minhas pesquisas sobre o autor, parecia ser preciso ver o registro oficial dessa entrada no mundo da loucura, descrita por ele mesmo no grande momento de sua obra, que é o Diário do Hospício. Talvez porque nunca me recuperara completamente da emoção experimentada ao ler na Biblioteca Nacional escrita a lápis. Vou só subir um pouquinho aqui para você conseguir enxergar, porque minha cabeça está na frente aí, né? Então se liga aqui. Vamos ver primeiro, dar uma passada de olho ali nas questões, né? Para a gente ver primeiro o que ele diz. Vamos lá. A respeito da tipologia predominante no texto, assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta. Bom, pessoal, a justificativa predominante, a tipologia predominante no texto, vamos lá. Tem tempo, noite de Natal de 1919. Tem personagem, escritor Lima Barreto, é levado delirante ao Hospício Nacional lá.
Tem um narrador. Por bons 20 anos, procurei por essa foto. Tem tempo, tem narrador, tem espaço onde isso está acontecendo, o antigo hospício. Então você já começa a ver que aqui tem uma narração. Então vamos ver. Então o texto de Beatriz Rezende é predominantemente narrativo, embora possa nele identificar alguns elementos dissertativos. Vamos lá, pode ser. Vamos ver a B. De modo geral, há mais elementos descritivos do que aspectos narrativos. Não. É uma narração. O conteúdo apresentado no primeiro parágrafo é um exemplo de como ser introduzido textos dissertativos. Não, o primeiro parágrafo é totalmente narrativo, então não. Em narrativas, predomina um tempo verbal no presente. Pessoal, aqui, ó, é elevado realmente é presente, mas, ó, mudara, pretérito mais que perfeito, né? Aí aqui você tem procurei, que é o pretérito perfeito, existia, que é o pretérito em passado, ó, percebi. Então não predomina o presente não, dá a ver. Já elimina também. E nas dissertações, recomenda-se que o escritor faça uso de adjetivos para caracterizar seres e objetos. Pessoal, o que isso tem a ver com o texto? Nada a ver. Pessoal, a única resposta possível seria a letra A. Tudo bem? Por quê? Vamos ver que possa ter nele identificar elementos narrativos. Vamos ver se a gente acha algum elemento narrativo aqui, né? Na Biblioteca Nacional, escrita lá. Vamos lá. No verso das folhas já usadas, que conseguiram na direção do hospício, o relato dos 3 meses que o autor passou entre os loucos, desvalidos ou criminosos escolhidos ao edifício, que mais se assemelhava a um palácio na Praia de Saudade, antigo nome da Praia Vermelha, naquele tempo em que o prédio ficava bem em frente ao mar. As referências feitas ao recolhimento em A Vida de Lima Barreto, preciosa bibliografia de Francisco de Assis Barbosa, não se mostravam suficientes. Tá vendo? Eu estou argumentando, né? Tem um trecho aqui argumentativo de que, né, essa coisa aí não se mostravam, essas coisas não se mostravam suficientes. Ainda faltavam peças. Beleza? Então, há sim uns trechinhos ali dissertativos. Beleza? Ó, vamos ler o finalzinho para a gente ver se a gente acha alguma coisa dissertativa. Ó, peças da memória da psiquiatria, como máquina de eletrochoques, negativos em vidro e em livro de registros, começam a se organizar ainda bastante precariamente naquele ano na biblioteca. Ó, bastante precariamente. Ou seja, tem algo ali dissertativo sim. Embora o texto não seja predominantemente dissertativo, porque ele é narrativo. Então, é um texto narrativo. Beleza? Mas que você pode identificar ali alguns poucos elementos da dissertação. Gabarito letra A. Beleza? Pessoal, tipologia textual é isso. Beijão para vocês. Daqui a pouco a gente se encontra, tá? Tchau, tchau.